Pergunta que nós temos aqui é NQI e ele ou ela pergunta: o que será as bodas do Cordeiro? Vamos ver o que está escrito em Apocalipse, capítulo 19, nos versos 7 a 9. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então aqui, nesse capítulo 19, nós vemos falar sobre a noiva, que é a igreja, conforme 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Já no céu, antes da vinda de Cristo à terra, então os intérpretes veem aí uma indicação de que a igreja já foi arrebatada antes da vinda de Cristo, conforme nós podemos ler nesse capítulo 19, dos versos 11 ao 21. Vi o céu aberto diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carnes de reis, generais e poderosos, carnes de cavalo e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Então, aqui nós vemos a respeito deste acontecimento e podemos dizer, por exemplo, a noiva, que é a igreja, no capítulo 21, verso 2, ela já está totalmente preparada no céu para as chamadas bodas do Cordeiro. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Logo a igreja já deve ter sido arrebatada, achando-se no céu. Outro fato, a noiva já no céu está vestida com as justiças dos santos, que é o que podemos ler em Apocalipse 19, verso 8. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos.
Para os atos de retidão dos santos serem completos, eles precisam estar no céu e libertos de toda a impureza. Então, é um assunto que encontramos aqui nesse capítulo 19 e podemos dizer algum comentário mais a respeito disso. A palavra de Deus não nos dá muitos detalhes sobre as chamadas bodas do Cordeiro. Elas serão um grande banquete como nunca houve, no qual se cumprirão tipos, parábolas e profecias relacionadas com o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. O melhor dessa festa só será conhecido após o arrebatamento da igreja. Podemos ler Romanos, capítulo 8, verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Também 1 Pedro, capítulo 5, verso 1. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunhas dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. E então esse será o melhor da festa, que será conhecido após o arrebatamento da igreja. Então o que precisamos saber está escrito de modo direto, como já foi lido nesse texto de Apocalipse, capítulo 19, versos 7 a 9, que haverá uma grande festa. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Um outro comentário: as bodas do Cordeiro são o casamento entre Cristo e a igreja. A palavra de Deus afirma que o Senhor Jesus é o noivo, ou o chamado esposo celeste. E encontramos isso no ensino do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 5, verso 25 a 27. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Também encontramos no verso 32. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então aqui, algo que ainda não está tão claro, mas podemos ver pela indicação da palavra do Senhor que Ele é o noivo e a igreja a noiva. E o Senhor contou a parábola também de Mateus, capítulo 25, quando ele falou das 10 virgens. Então o apóstolo Paulo, ele dirige-se aos crentes de Coríntio com as seguintes palavras, de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. É muito bonito essa expressão tão profunda que envolve a palavra de Deus, envolve Cristo com a sua igreja. O fato de pertencermos à igreja do Senhor, fazermos parte da igreja do Senhor e termos esse grande acontecimento. Então, a noiva de Cristo, a igreja, ela deve estar vestida de linho fino, puro e resplandecente, que representam as justiças dos santos, conforme Apocalipse capítulo 3,
verso 4 e 5. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então a importância da igreja estar preparada para as bodas do Cordeiro. Citado em Mateus 25, no sermão da parábola das 10 virgens, nós também vemos essa preparação tão importante que é concedida para aqueles que estão vigilantes, que têm os seus azeites nas suas botijas com bastante quantidade para aguardar o noivo. E podemos ver também que as bodas do Cordeiro são uma prova de que a igreja não passará pela chamada grande tribulação. Em Apocalipse 19, menciona-se os exércitos do céu, claramente uma alusão à noiva de Cristo que triunfantemente seguem o Senhor Jesus, montados em cavalos brancos, conforme Apocalipse 19, verso 14. Os exércitos do céu seguiam vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Fica claro que a noiva, na manifestação do Senhor em poder e grande glória, já terá participado das bodas do Cordeiro, visto que estará vestida plenamente com atos de justiça dos santos, conforme o verso 8. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Não há dúvida que neste momento, como o número desses atos já terão sido completados, o arrebatamento e o tribunal de Cristo já terão ocorrido. Então fica aí mais esse comentário. A igreja entrará nas bodas do Cordeiro já galardoada. Quando ela entrar na sala do banquete, estará coroada, galardoada e será honrada pelo noivo. Isso foi o que João viu quando contemplou os 24 anciãos no céu, antes que Deus lhe ter dado o início da grande tribulação. Isso nós encontramos em Apocalipse capítulo 4 ao capítulo 6, as quais simbolizam a totalidade da igreja. Então temos vários comentários que a palavra de Deus nos falam. Também podemos dizer que no fim das bodas do Cordeiro, os mártires da grande tribulação se unirão à igreja. A noiva do Cordeiro é formada por todos os remidos de todas as épocas, todas as pessoas salvas, inclusive as dos tempos do Antigo Testamento, foram salvas por meio do sangue do Cordeiro, conforme Hebreus capítulo 11. Também, como parte das bodas do Cordeiro, haverá uma grande e gloriosa ceia. É um tanto difícil para muitos entenderem o porquê dessa alimentação no céu, uma vez que estaremos em outra dimensão e já teremos então corpos glorificados, não mais sujeitos às leis da natureza. Que necessidade então poderia haver de comida e bebida, e como isso se dará?
Então nós precisamos não especular sobre a gloriosa ceia das bodas do Cordeiro. Mas Paulo dizia: para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, conforme Romanos capítulo 8, verso 18.